É um processo que nós temos tido, nós, quer dizer, não são os municípios em geral, nestes últimos anos, com as empreitadas, com as empresas que concorrem a muitas empreitadas e depois não tem pessoal para elas todas, ou concorrem, ou houve uma fase, agora já não, mas houve uma fase aqui há 2, 3 anos atrás, 4, concorriam com preços muito baixos porque não tinham trabalho e, portanto, esmagavam, como aqui para usar uma expressão que é mais o José Delgado costuma usar porque é da área, esmagavam os preços e depois iam, portanto, como digo, a várias e depois não conseguem dar resposta atempada a todos, enfim. Tem havido vários problemas, isto é algo que nós, autarcas, em reuniões de câmaras, enfim, vamos falando uns com os outros e é um problema mais ou menos analisado, além de que ele também é público na comunicação social. E portanto nós tivemos em 3 ou 4 situações. Tivemos este problema na sinagoga que demorou mais tempo do que deveria ter demorado. A Nuno Álvares ao início também teve ali uns atrasos, entretanto tem estado a andar bem, mas também teve ali alguns problemas. O centro comunitário também demorou 1 ou 2 meses a mais do que devia ter demorado. Neste caso do centro escolar da Linha Ceira, em termos de prazos formais, é o caso pior. Efetivamente, não tenho agora de memória exatamente, mas pelo menos 1 ano de atraso, com algumas questões que, sim senhor, há algumas questões, 1 ou 2 questões de base que não são imputáveis ao empreiteiro, porque houve necessidade, havia alguns erros no levantamento topográfico, houve a necessidade de fazer alguns trabalhos iniciais de melhoria das fundações que demoraram mais algum tempo e ainda mais com questões climatéricas que houve ali, tanto que houve ali 2 ou 3 meses, como digo no início, que eram justificáveis. Para lá depois disso não. De facto, houve atrasos que são totalmente imputáveis ao empreiteiro e claramente, a verdade é esta, claramente nós percebemos isto e por mais que se pressione, a questão é claramente esta. Tem muitas obras e não tem pessoal para as obras todas. Isto é clarinho. Pronto, entretanto as coisas ganharam forma, portanto o edifício estará concluído, quero acreditar, até ao final da semana que vem, ou seja, até ao final deste mês, é o que está prometido. E está, aliás, eu vou lá fazer uma visita esta semana com a Associação de Pais e com a direção do agrupamento. Está agendada e sei que o edifício estará concluído. O que é que falta ainda? Arranjos exteriores. Ou seja, para ser claro, a escola não vai abrir no dia 14 de setembro, dia em que as aulas se iniciam em Tomar. No Concelho de Tomar, não são todas no mesmo dia, mas em Tomar já está definido, será a 14. Não vai abrir. Portanto, estamos de facto a pressionar o empreiteiro para ter esses arranjos exteriores que a correr normalmente é obra para 1 mês, quer dizer, mesmo eu que não sou propriamente especialista em obras, mas sei que aquilo é obra para 1 mês, mas de facto depende muito dos empreiteiros. Uma nota final para dizer isto, não já sobre, enfim, no geral, não sobre aquela obra em particular. Há mecanismos legais para, digamos, penalizar os empreiteiros. Só que, por incumprimento, não é? Nomeadamente de prazos. Só que a verdade é que as autarquias ou as entidades públicas acabam por estar muito reféns, porque penalizar antes da obra estar concluída, pelo menos, é sempre o que costuma dizer na linguagem popular, um pau de 2 bicos. Porque, em último caso, retira-se a obra ao empreiteiro. Ok. Qual é o empreiteiro que a seguir vai concluir uma obra que está por acabar? Quem é que, ainda mais no contexto em que estamos, em que, portanto, fazer um concurso, construir um caderno de encargos para uma obra a meio, ou seja lá em que ponto esteja, e depois ter uma empresa que vai concorrer aquilo quando tem outras 20 ao lado para concorrer. Portanto, a verdade é que os municípios ou as entidades públicas em geral acabam por ficar um bocadinho nas mãos das empresas. Uma vez a obra concluída, aí já é diferente, porque pelo menos já não há penalização, aí já se pode tentar estudar como é que se pode ou não aplicar aquilo que está previsto na lei. Mas até de facto a obra está concluída, o que se tem que tentar é a diplomacia e enfim, aqui muita pressão que não é fácil, junto realmente das empresas para que de facto finalizem. Mas de facto a verdade é esta, a realidade é esta. Acabamos por estar muito...
Poderia haver formas mas para isso era preciso quase que uma diretiva nacional para que, sei lá, o sistema de pontos ou uma coisa qualquer. Confesso que tenho andado a refletir nisso nas últimas semanas, porque era possível, mas tinha que ser um sistema nacional. Esta empresa portou-se mal aqui, já não mas é muito difícil de aplicar. Muito difícil de aplicar. Eu tinha dito que era nota final, mas nota final ainda. Voltando ao centro escolar da Linha Ceira. De resto, da parte do município está tudo pronto. Nós temos o mobiliário, equipamento informático, está tudo, está para ser entregue, deve ser também entregue, porque estava tudo preparado precisamente para que até ao final deste mês a escola estivesse, enfim, possível para abrir portas a 1 de setembro aos professores e aos funcionários. Portanto, o centro escolar da Linha Ceira, e estando o edifício pronto, no seu interior tudo vai ficar apto a que, concluídos os arranjos exteriores, há uma sexta-feira em que os alunos e toda a comunidade educativa terminam as aulas nos 3 outros edifícios e no contentor, que é preciso referir que há uma turma a ter aulas em contentor há 5 anos, porque antes era num salão atrás da igreja, na Linha Ceira. Portanto, numa sexta-feira vão fechar e na segunda-feira vão começar no centro escolar. Quando é que vai ser essa segunda-feira? É que eu ainda não sei dizer, mas isto para dizer que vai ser um processo simples, ou seja, porque não vai haver necessidade de fazer transposição de mobiliários, nem de nada mais. Portanto, uma sexta-feira vai fechar num local e na segunda-feira vai abrir no outro. José Delgado. Bem, concordando com umas partes e outras não. As câmaras não devem ser refeitas, porque existe de facto a Lei 18 com as alterações, com o Decreto-Lei de 111/97, de facto, apesar desta não enquadrar na alteração anterior, tem uns pequenos pormenores, mas acima de tudo, o que veio à Câmara hoje é coisa pouca, foi trabalhos a mais de 6.000 euros e a menos 4, que até devia ter sido tratado de outra forma, mas enfim, pronto. O importante aqui é o seguinte: isto é um caso como muitos casos que existem no nosso país. Isso é que é o problema, não é o caso da Linha Ceira. Que este é um caso que é um equipamento estruturante, que é necessário, as populações, os pais estão com a necessidade de ver esta realidade, gosto ou não do projeto e do tipo de obra. Tenho algumas reservas, mas pronto. Mas aqui o importante é de uma vez por todas... O professor diz que a obra é excelente. Vamos ver depois os acabamentos por fora são terríveis. Mas não vamos entrar em pormenor, são terríveis. Má execução. Mas não vamos entrar por aí. Interessa é que o equipamento esteja disponível e seja mais uma realidade para tomar. Isso é que é importante e que dê qualidades para os alunos, para aprenderem bem, que é isso que nós desejamos todos. Mas há aqui um problema de fundo que é do país, que é, e volto novamente, os donos de obra têm que saber contratar e não sabem. Os donos de obra, quer ser públicos ou privados, a grande maioria não sabe contratar. Isto peca pelo seguinte: os projetos são feitos à pressa, sem prazo, e têm que fazer em 3 meses aquilo que deviam fazer em 6 meses. Pressa e bem não há quem. E o que se passa no público, essencialmente no público e nas autarquias, isto agora vai acontecer por causa das eleições do ano que vem, é que se vão apressar a lançar concursos e vão cometer os mesmos erros. Projetos incompletos, não digo mal feitos, são projetos incompletos. A maior parte das vezes o dono de obra não transmite, e isto no público acontece muito, não transmite aos projetistas o dinheiro que tem disponível para gastar, e eles fazem um projeto, por exemplo, de 5 milhões e depois tem que se cortar para ir para 3 milhões, que é o que enquadra nos fundos, etc, etc. Isto fica logo inquinado, logo, antes do concurso. Estamos a falar antes. Depois, há muitos erros no lançamento do concurso, peças desenhadas incompletas, medições incompletas, aparelhos, erros e omissões que são hoje terríveis. Tudo isto porquê? Porque a autarquia e o privado, é coisa de privado, mas o princípio devia ser o mesmo. A autarquia e o Estado também lança muitos concursos, de facto vêm completos, não vêm em condições para ser lançados a concurso. Mais, projetos importantíssimos não têm revisão de projeto, que é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém. Uma equipe faz o projeto e outra tem que rever. Se for um projeto já com alguma dimensão,
porque a lei prevê. Quem é que faz? Raríssimo. O que é que acontece? Os erros permanecem. Aquilo que devia ter sido feito em 6 meses, aquilo que devia ser estudado, em vez de custar 1 milhão, podia custar 500 mil, não digo, mas 700, 800, porque houve mais tempo para seleção de materiais e compatibilizá-los com aquilo que é o uso. Isso não acontece. Raramente acontece. Ainda agora soube ali no município em que os projetos caem do projetista e entram em concurso na hora. Isto é, os próprios técnicos das câmaras não têm a oportunidade de rever o projeto. A primeira análise. E depois chega-se ao escândalo quando a obra está pronta, os políticos vão lá ver a obra. Mas isto é assim. Não pode acontecer. Quem dá validade ao projeto para entrar em concurso tem que ter uma apreciação prévia e gastam-se fortunas em soluções que não fazem sentido nenhum. Não crescem nada à qualidade nem à imagem das obras. E não há um espírito crítico e, acima de tudo, está sempre fora de tempo. O projeto é preciso para amanhã, tem que se fazer. Mas eu não... tens que fazer. E aquilo vai sair mal. E hoje há instrumentos, e todos nós somos responsáveis, há instrumentos para penalizar isto. Agora é preciso que o primeiro, que é quem manda fazer, seja o primeiro a fazer bem. Quantas vezes quero um hotel? Tenho que dizer se é 5 estrelas, quantos quartos quero, que dinheiro tenho para gastar, qual é o enquadramento, qual é o nível de conforto. Tem que dizer isto ao projetista, para ele responder às propostas que são a intenção de investimento. Isto não é feito. Então, acontece outra coisa mais grave, que é o projeto deu 1 milhão e para aquilo ser enquadrável corta-se 200 mil. Onde é que se vai cortar? Logo se vê. É naquilo. Então, depois vem o empreiteiro e erros e omissões. Vai buscá-lo a seguir. Ainda com preço acrescido, por vem na fase de erros e omissões, que se for uma omissão tem preços para discutir e acordar. Não é um erro, que é outra coisa que vem ao preço contratual. Portanto, isto está tudo errado. E ninguém faz este trabalho, ou quase ninguém. Tira-se o chapéu a quem faz, porque tem mais qualidade e poupa mais dinheiro. Depois, na execução é outro problema. Temos as empresas com a carteira cheia de obras, quase todas. Más obras. Porque vão àquilo que falámos antes. As bases são baixas, os concursos geralmente ficam desertos, mas ainda há outro fenómeno muito mais interessante. É que mesmo assim algumas empresas com preços baixos ainda descem mais. E então estão numa concorrência que não se percebe. Isto é o que se passa hoje na realidade em Portugal. Uma concorrência que não se percebe, estão cheios de obras e continuam a ir buscar obras más. E o que é que isto faz? Não cumprem prazos, não conseguem acabar a obra ou arrastam a obra. E isso são custos para os municípios e para todos nós. É preciso apostar na gestão das obras. Temos de ter técnicos competentes